Olá, sou o Alisson Roberto, professor de Química Orgânica. Vamos para a aula hidrocarbonetos. Hidro significa hidrogênio, carbonetos vem do carbono. Eles são compostos orgânicos, onde sua composição molecular é somente carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos, o normal é que essas substâncias, eles são derivados do petróleo, como óleo lubrificante, óleo diesel, gasolina. Eles têm uma família de substâncias chamadas alcano, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e os aromáticos. Suas propriedades. Suas substâncias são apolar, que elas não se misturam com água. Força de atração molecular baixa. Muito volátil, elas evaporam muito fácil. E são insolúveis em água. Elas não se misturam com água dentro do mesmo sistema. Os de menor massa molecular têm ponto de fusão e ponto de ebulição baixa. Hidrocarbonetos de cadeia normal. Somente duas extremidades na cadeia. Única sequência de carbono, como visualizado nessa figura. Eles são compostos realmente formados somente por carbono e hidrogênio. Aqui, ó. Isso é um composto orgânico do tipo hidrocarboneto. Hidro vem de hidrogênio, carboneto vem de carbono. Eles são formados somente por carbono e hidrogênio. Somente duas extremidades na cadeia, os de cadeia normal. Eles podem ser também de cadeia ramificada. Eles têm várias extremidades, várias sequências de carbono, como mostra essa figura. Eles têm várias sequências de carbono, tem várias extremidades. Olha só. É um pouco diferente de uma cadeia carbônica normal, ó, que ela é uma única linha reta. Já uma cadeia ramificada não, ela tem várias ramificações. Tem a cadeia principal, olha só, tem a cadeia principal, que seria essa parte. Esses outros seriam as ramificações. Nomenclatura dos hidrocarbonetos. Em química orgânica, ou até mesmo inorgânica, eles costumam dar nome às moléculas. Isso é padronizado dentro de química orgânica. Existe uma regra para que eu dê um nome a esses compostos hidrocarbonetos. Então, essa nomenclatura ela é formada a partir de um prefixo, que ele indica o número de carbono. Por exemplo, but significa que eu tenho 4 carbonos dentro da cadeia. An é o tipo de ligação entre carbono, que seria simples. E O é a terminação. Essa terminação ele significa que o composto é um hidrocarboneto. Então é formado por um prefixo, um intermédio, mais a terminação. O prefixo ele indica o número de carbono.
Prefixos são met, et, prop, but e pent. Met, ele significa um carbono dentro da cadeia. Et seria para 2 carbonos. Prop para o terceiro carbono. But para 4 carbonos. Pent para 5 carbonos dentro de uma cadeia. Ex, et, oct, non e dex. Ex, ele seria para 6 carbonos. Et para 7 carbonos. Oct para 8 carbonos. Non para 9 e dec para 10. O intermédio da nomenclatura, ele significa o tipo de ligação existente entre carbono, que seria an, en ou in. An é para a ligação simples entre carbono. En é para a ligação dupla entre carbono. E in é para a tripla ligação entre carbono. Lembrando-se que o carbono, como ele é da família 4, do carbono, isso necessariamente ele realiza 4 ligações. Que essas ligações podem ser simples, dupla ou tripla. A terminação é O, ele indica a função, que a função é um hidrocarboneto. Os alcanos, somente ligações simples entre carbono. Exemplo: o nome. Vamos dar o nome a esse hidrocarboneto, que tem na figura como exemplo. Vamos utilizar o prefixo, indicativo do número de carbono dentro dessa cadeia. O intermédio, que é o tipo de ligação, e mais a terminação, que será O, porque é um hidrocarboneto. Pente. Como esse carbono ele tem 5 cadeias dentro dessa cadeia principal, nós vamos usar o prefixo pente. An será por o tipo de ligação e O, que é a terminação. Então o nome desse composto vai ser o pentano. Fórmula molecular CnH2n mais 2, em que N é o número de carbono. Então sua fórmula vai ser C5 carbono 5, H2N mais 2. O número de hidrogênio vai ser 2 vezes o número de carbono mais 2. Logo nós vamos ter um C5H12. Vamos para os estudos dos alcenos. Eles necessariamente têm dupla ligação. Exemplo: nós temos aqui o exemplo de um alceno. Por que eu sei que é um alceno? Por causa da dupla ligação. Seu nome. Vamos utilizar o prefixo, indicativo do número de carbono, o intermédio, que é o tipo de ligação, e a terminação. X é para 6 carbono, que eu vou ter dentro do composto. En é o tipo de ligação, que será
a dupla ligação e mais a terminação. Agora, esse 2, de onde foi que apareceu? Ele significa a posição, ficará x, 2, em. Ele determina, esse 2, ele determina a posição da dupla ligação dentro do composto. Olha só, a gente faz uma numeração do hidrocarboneto, numera todos os carbonos, nesse caso de 1 a 6. Repare bem, veja bem que, visualize bem que a dupla ligação está localizada no carbono 2. Se eu tirar essa dupla ligação do 2 e colocar no 1, por exemplo aqui, ele deixa de ser o X2N para ser o X1N. Fórmula molecular CnH2n, C6H 2 vezes 6, C5H12. Essa é a fórmula molecular desse composto. Os alcínios, eles necessariamente têm que ter a tripla ligação entre carbono. Exemplo, olha só a tripla ligação que está apresentando entre carbono. Vamos a partir de agora iniciar a sua nomenclatura. Nós vamos utilizar o prefixo, o intermédio, mais a terminação. De início, a gente faz uma numeração dos carbonos dessa cadeia. Veja que eu estou numerando todos os carbonos dessa cadeia carbônica. Pela amostragem, a gente vê que ele tem 7 carbonos. Logo, eu vou usar o prefixo. epit, que ele é indicativo de 7 carbonos. Olha só que a tripla ligação ela está localizada no carbono 3. Então, logo no terceiro carbono, eu vou ter uma tripla ligação. E mais a terminação, logo ele fica ept 3-in. Fórmula molecular CnH2n menos 2. O número de hidrogênio vai ser 2 vezes o número de carbono menos 2. Porque à medida que eu coloco uma ligação dupla ou tripla, eu estarei diminuindo a quantidade de hidrogênio. Para me colocar essa dupla ligação, essa tripla ligação, eu vou ter que retirar hidrogênio do hidrocarboneto, dos átomos de carbono da figura. Logo, sua fórmula fica C7H12. Os alcadienos ele significa que eu vou ter dupla ligação entre carbono. Exemplo. Vamos partir para o seu nome, nós vamos usar o prefixo indicativo do número de carbono, o intermédio mais a terminação. A primeira regra
seria você fazer uma numeração de todos esses carbonos da cadeia. Carbono 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Logo eu vou ter 8 carbono, 8 carbono dentro dessa cadeia. Então eu vou usar o prefixo oct. O intermédio. Olha só que eu vou ter 3,4. 3,4 porque as duplas estão localizadas um no carbono 3 e a outra no carbono 4. Di porque é duas duplas, uma no 3 outra no 4, e em porque é dupla ligação. Sua fórmula molecular, eu vou ter um C8H14. Os ciclanos, ele forma cadeia cíclica. Na sua nomenclatura, eu vou usar o prefixo indicativo do número de carbono, o intermédio mais a terminação. Ciclo, ele significa que a cadeia realmente é cíclica. Prop, porque ela determina uma presença de 3 átomos de carbono. Ciclo, cadeia cíclica, prop, o número de carbono dentro do ciclo, o tipo de ligação, mais a terminação, que é O. Fórmula molecular, C3H6. Eu vou ter agora uma outra cadeia, que será o ciclobutano. Vamos partir para o seu nome. Ciclo significa que a cadeia é cíclica. But é o número de carbono. O tipo de ligação mais a terminação. Logo o seu nome vai ser ciclobutano. Fórmula molecular C4H8. Vou ter 8 átomos de carbono dentro dessa cadeia do ciclobutano, mais 8 hidrogênio. Os ciclenos é uma cadeia cíclica, só que ela apresenta dupla ligação entre carbono. Esse quadrado ao lado, ele é uma forma simples de você representar uma cadeia carbônica. Mas lembrando-se que cada vértice dessa figura, ele representa um átomo de carbono. Essas faces são as ligações, vou ter essas ligações simples e mais a dupla. Nomenclatura, o prefixo, o intermédio mais a terminação. Ciclo, que é a cadeia cíclica. But é o prefixo indicativo de 4 carbono, o tipo de ligação e mais a terminação O. Logo, o seu nome vai ser ciclobuteno. Fórmula molecular. Vou ter um C4H6. Hidrocarbonetos aromáticos. Nós vamos chamar de aromático
a toda a cadeia carbônica que tiver esse anel benzênico. Esse anel benzênico, ele é o C6H6. Ele sempre apresenta o anel benzênico para que ele se torne uma cadeia aromática. O que é o anel benzênico? É o C6H6. Hidrocarbonetos, nomenclatura das ramificações ou radicais. A gente viu em outro slide que uma cadeia pode ser normal, ela é uma única reta, ou ela pode ser ramificada, sendo que essa linha ela representa átomos de carbono. Então, retirando-se essa cadeia principal, que será uma sequência de carbono, o que fica fora dela será as ramificações. Então, o que fica dentro, a gente obedece aquelas regras. MET, ET, PROP, BUT, PENT para indicativo do número de carbono. E o que fica fora, ele obedece uma outra regra, que será MET, é o número de carbono, mas ele vai ter a terminação IL. Repare que todos eles têm a terminação IL. E mais o prefixo, indicativo do número de carbono. Então, o metil ele é um radical que fica fora da cadeia com um único átomo de carbono. O etil, ele é um radical com 2 átomos de carbono, o propil com 3 átomos de carbono, e o butil, ou normal butil, com 4 átomos de carbono. Temos outros no caso do tercibutil. Aqui eu vou ter um carbono terciário ligado a outros átomos de carbono. Vou ter também um isopropil, vou ter um isobutil, tudo isso são partes da cadeia, e mais o sequibutil. Hidrocarbonetos ramificados. Regra de nomenclatura. 1. Primeira regra, encontrar a cadeia principal, ela é a maior sequência de carbono. Numerar essa cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da ramificação, dá nome aos radicais, dá nome à cadeia principal. Vamos tomar como exemplo esse hidrocarboneto ramificado. Então, a primeira regra, encontrar a cadeia principal, o que é? Maior sequência de carbono. Vou ter uma sequência com os 3 átomos de carbono. Essa parte que fica fora é o que a gente chama de ramificação. Então, nós vamos partir para a segunda regra. Nós vamos fazer uma numeração dessa cadeia principal. Logo, os átomos de carbono são numerados de 1 a 3, porque eu só tenho 3 átomos de carbono. Olha só que nesse carbono 2, eu vou ter uma ramificação do tipo metil. Agora é só dar o nome ao composto. Vamos lá. 2-metilpropano. O que é isso? Ele é exatamente o nome desse composto. Olha só, met é o número de carbono dentro da cadeia. Prop é o número de carbono dentro da cadeia principal. An é o tipo de ligação, O é a terminação, que é um hidrocarboneto. O 2, o que as pessoas eles trocam um pouco, essa numeração 2-metil. O que é isso?
2 é a posição dessa ramificação. Olha só. É a posição dessa ramificação. MET é o número de carbono desse próprio radical. E U é a terminação que a gente usa para todos os radicais. Fórmula molecular C4H10. Essa fórmula molecular, ela é a quantidade de átomos de carbono que eu tenho nessa cadeia, só que é 4. H10 é o número de hidrogênio. Vamos para um outro composto. Exemplo 2. Vamos dar o nome a esse composto. Vamos lá. Primeira regra: encontrar a cadeia principal. Olha só. Ela é a maior sequência de carbono. Olha só. Não me interessa se é em linha reta, eu vou ter 4 átomos de carbono. Vou fazer a numeração dessa cadeia, olha só. Carbono 1, esse será o meu carbono 1, o 2, o 3 e o 4. Olha só que no meu carbono 2 eu vou ter um radical. Ele está localizado exatamente no carbono 2 dessa cadeia. E o nome dele é metil, porque ele tem um carbono, e o que fica fora a gente usa como regra de nomenclatura IL. Terminação IL. Logo o nome desse composto vai ficar 2-metil-butano. But é o nome da butano é o nome da principal. Metil é a ramificação que está fora da cadeia principal. 2 é a posição desse radical, metil. Olha só, ele está no carbono 2. Fórmula molecular C5H10. Vamos inverter um pouco agora a situação. O que acontece em regra dentro da química orgânica é que tanto a partir de uma fórmula, de um composto, eu posso gerar o nome, ou a partir de um próprio nome, eu posso gerar a fórmula estrutural desse composto. Como exemplo, nós temos o 2,2-dimetilhexano. E a partir dessa estrutura, desse nome 2,2-dimetil-quatetilhexano, eu vou montar a estrutura molecular desse composto. Vamos lá. Hexano. Vamos começar pela cadeia principal, porque as outras partes ela fica fora. Os radicais ele fica fora da cadeia principal. Então essa é a minha cadeia principal, olha só. Ele significa uma sequência de 6 carbonos, ligado por ligações simples. Vamos agora colocar os radicais. Olha só. 2,2-dimetil. Isso quer dizer que eu tenho 2-metil. 2-metil. Aonde é que eles estão? Todos os dois nesse carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Eu vou ter 2 radicais metil. Esse será o meu terceiro carbono e esse é o quarto. Logo no carbono 4, eu vou ter um radical etil. Completar com os hidrogênios. Lembrando que, para colocar esses hidrogênios, você vai simplesmente
Em cada átomo de carbono, lembrando que ele faz 4 ligações, porque ele é da família 4 da tabela periódica, ele faz 4 ligações. Então, se o composto é um hidrocarboneto, então ele é formado somente por carbono mais hidrogênio. E as ligações que estiverem faltando com os átomos de carbono, você vai completar com o átomo de hidrogênio. Fórmula molecular, eu vou ter um C10H22. Nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados ao seno. Encontrar a cadeia principal, isso é regra de nomenclatura. Maior sequência de carbono. Nela deve conter a dupla ligação, porque eu estou falando dos alcenos. Numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da dupla. Dar nome aos radicais e dar nome à cadeia principal. Essa outra parte eu quero deixar ela para a próxima aula. Um abraço a todos e bons estudos.